Boa noite a todos nós aqui presentes, juntos nessa rede de transmissão. E não é somente uma rede de transmissão, é um culto a Deus. Nós estamos adorando a Deus, estamos cultuando a Deus. Estamos entrando agora em espírito e verdade diante de Deus para adorar aquele que é o único, merecedor da nossa adoração. Queridos irmãos, você aí na sua casa, junto conosco aqui, nós queremos, nesse dia de domingo, prestar um culto de adoração a Deus, com louvor, prestar as nossas orações, colocar diante do Senhor a nossa gratidão pelo seu grande amor e a salvação em Cristo Jesus. E nós vamos conversar nesta oportunidade, nós vamos começar fazendo uma oração. Feche os teus olhos, curve a sua fronte, esteja num lugar onde você possa realmente estar na presença de Deus, onde nós vamos agora fazer uma oração e nos colocar diante de Deus. Deus querido, nosso Pai Celeste, nós nos achegamos diante da Tua presença, agradecidos pela salvação que o Senhor nos alcançou em Cristo Jesus. E obrigado a Deus, porque nesta oportunidade nós podemos nos unir a Ti em oração, em culto de adoração, em espírito e verdade. E agora, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada um dos Teus filhos, que conosco nesta transmissão, conecta diante do altar do Senhor, para juntos adorar a Ti, cantar louvores, ouvir a Tua voz através da pregação da palavra, e assim glorificar o Teu nome. Ó Deus querido, que a bênção do Senhor, que a Tua manifestação de amor esteja sobre nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, o Salmo de número 125, um salmo que nos convida a nossa fé, a viver confiante no Senhor. Salmo de número 95, nós vamos ler esse salmo. Após a leitura desse salmo, nós vamos louvar a Deus com o nosso ministério de louvor. Temos aqui algumas canções hoje que queremos apresentar diante de Deus em adoração a Deus. O salmo de número 125, fé inabalável. Salmo de número 125. Diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los a o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. E é firme em Cristo Jesus, a rocha eterna, que nós vamos cantar a Deus, prestar os nossos louvores, a nossa adoração ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com canções e louvando ao Senhor nesse momento.
decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me Render aos seus pés, vou me lançar. tudo entregar, vou me render Aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, Vou me lançar. tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nós somos gratos ao Senhor por essa redenção eterna que recebemos através de Jesus, a esperança que pode renascer nos nossos corações, porque nós podemos crer que Ele redimiu as nossas vidas e nós temos a salvação nele, através dele. Isso também fortalece a nossa fé, irmãos, e nos faz confiar nesse amor tão profundo do Senhor por nós, que nada pode nos separar, que nada pode nos arrancar dos braços do Senhor. Essa é a nossa certeza, a nossa convicção e a razão também do nosso louvor aqui nessa noite. Vamos cantar ao Senhor essa canção e dizermos: nada, Senhor, pode nos separar, sim, do amor do Senhor. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso que cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, um Filho que por todos
convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso e poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, Ele morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. Que amor profundo que o Senhor, com o que o Senhor nos alcançou. Que maravilhoso amor. E nós queremos exaltar o Senhor e dizer que Ele reina sobre os nossos corações, que Ele é a razão da nossa existência e a razão do nosso louvor. Abre o seu coração, abre a sua boca e cante esses louvores ao Senhor aí onde você está. E diga que o Senhor, Ele é o Rei que governa a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos louvar o Senhor nessa noite e declarar a Ele essas palavras. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha canção. Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, 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 Tu és bom,
não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu 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 és bom, bom, bom. 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 Senhor, nós nos alegramos na Tua bondade, confiamos na bondade do Senhor, revelada às nossas vidas através de Jesus. Por isso os nossos louvores são Teus, Senhor. Por isso a nossa vida pertence ao Senhor. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que viermos a ser, nós derramamos aos Teus pés como aroma suave de sacrifício de louvor ao Senhor. No nome santo e amado de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos convidar a todos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Quero convidar você nesse momento, através da palavra de Deus, estar na presença do Senhor. A leitura que estaremos fazendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. E eu convido que você esteja conosco, lendo a palavra de Deus. Se você estiver aí na sua casa com a Bíblia na mão, é importante que possamos acompanhar junto a palavra de Deus. Nós estamos, como igreja, celebrando o mês de maio, e aqui nesse texto nós encontramos o pedido de Jairo e o poder do Senhor Jesus sendo aplicado na família de Jairo. O texto que nós vamos orar com ele nesta noite. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo.
Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremodos admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. A minha oração nesta noite é que esta palavra, lida agora, através da pregação que farei, encontre guarida no meu coração, no seu coração, nas nossas casas, nas nossas famílias, e que através desta palavra possamos ser abençoados nesta noite. Meus queridos, quando Jesus em seu ministério, ele andava aqui na face da terra, ao andar ele exercia seu ministério, ora ensinando, assentado ou junto às pessoas, explicando como deveriam ser aplicados os ensinos da lei, e agora, no novo modelo, de uma nova forma, como no Sermão do Monte, por várias vezes, ele disse: ouviste o que foi dito, faça assim, dessa forma agora. E por muitas e muitas vezes ele ensinou os seus discípulos, e as suas palavras registradas nos ensinam também até hoje. Mas por certa forma também, o seu ensino não era diretamente com palavras, mas com gesto, dividindo amor, espalhando amor e sendo compadecido das pessoas que sofriam. Aqui nós encontramos Jesus ensinando através do seu amor, através do seu poder e do seu milagre. E encontramos aqui uma aula prática do amor de Deus. Uma aula prática para que eu e você possamos nos apropriar desta aula, desta bênção, e aprender aqui um pouco mais a respeito do poder de Deus, do amor de Cristo e da vida com Ele. Quando nós observamos o texto, nós encontramos as primeiras palavras, tendo Jesus voltado do barco. Texto este que nos narra de Jesus, a aula que ele deu aos seus discípulos, logo atrás, quando ele chamou os seus discípulos, entrando num barco e indo para o outro lado da margem, e ali com os seus discípulos obedecendo, com os seus discípulos estando com Jesus presente com ele, com os seus discípulos fazendo missão, com os seus discípulos fazendo aquilo que sabiam fazer, navegar naquelas águas. Mesmo assim teve tempestade. Uma outra lição que já
ouvimos aqui e já aproveitamos esse aprendizado aqui. Às vezes a tempestade vem, mesmo com Jesus do nosso lado. Às vezes a tempestade vem, mesmo nós obedecendo a Jesus. Às vezes a tempestade vem, mesmo nós fazendo missões, mesmo nós fazendo aquilo que sabemos fazer, a tempestade vem. Então, essas primeiras letras, tendo Jesus voltado do barco, é a aula anterior que Jesus deu. Agora, Jesus está se relacionando com as pessoas. E quando Jesus relaciona com as pessoas, nós conhecemos o seu amor. E aqui eu quero te convidar a resumir essas palavras em uma frase, ou talvez uma ou outra, conhecendo mais Jesus, ou conhecendo o poder amoroso de Jesus. E essa é a leitura que nós fazemos desse texto. Essa leitura só já é importante para mim, já é importante para você, porque nós vemos muitas lições maravilhosas aqui que podem ser aplicadas nos dias de hoje. Mas eu quero te convidar a conhecer Jesus através do pedido de Jairo e do poder de Jesus sendo aplicado na família de Jairo. Nós estamos no mês de maio e nós celebramos o mês da família. Então nós precisamos exercitar e cuidar da nossa família. Não só cuidamos no mês de maio, é claro, cuidamos o ano todo da nossa família, mas aqui, numa oportunidade simbólica, então nós vamos abraçar a nossa família aqui, junto com o pedido de Jairo. E eu gostaria que você, então, começasse a conhecer, ou lembrar, ou trazer à memória que Jesus é aquele que escuta a oração dos que têm coração quebrantado. Observe a lição de Jesus ouvindo esta oração. Quando chega até ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E aqui nós encontramos Jairo nos ensinando uma oração. Aqui nós encontramos Jairo nos ensinando a oração. E nós podemos aprender com Jairo de como orar e de como chegar-se diante de Jesus. Mas eu quero que você conheça o Jesus que nos atende à oração. O Jesus que olha para nós e recebe a nossa súplica. Porque Jairo chegou e prostrou-se aos pés de Jesus. Jairo não veio como o principal da sinagoga, determinando: Senhor Jesus, vai lá na minha casa curar a minha família. Não, ele chegou prostrando, e o versículo 23, e insistentemente lhe suplicou. Jairo chega diante de Jesus com o coração quebrantado, Jairo chega diante de Jesus com humildade, Jairo chega diante de Jesus tirando o seu título de chefe da sinagoga e se prostra diante do pé de Jesus e ali suplica insistentemente: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e ela viverá. E aqui então nós encontramos o aprendizado do grande amor de Jesus. Jesus foi com ele. Queridos, olha, a receita é simples. É uma lição simples de como aprender, desfrutar do amor daquele que ouve as nossas orações, daquele que ouve as nossas súplicas, daquele que observa a nossa vida e chega diante de nós. Uma lição simples, um pedido, uma oração, um clamor, uma súplica, chegando ali na melhor postura para estar diante de Deus, para estar diante de Jesus, prostrado aos seus pés. E aqui então nós encontramos que Jairo foi até Jesus e ele foi ali para pedir a Jesus. E ele foi ali para suplicar a Jesus. Ontem estavam conversando com umas pessoas amigas e nós recebemos uma receita nova para combater aí o Covid. Casca de laranja, casca de limão, bate, coloca uma colherzinha de mel e toma. Até fala que é gostoso, diz que é mais ou menos e tal, mas tomamos lá. Eu fico pensando o seguinte: às vezes nesse tempo, as receitas vão aparecendo as receitas, umas mais amargas, outras mais esquisitas. As pessoas tomam
E nós tomamos mesmo, que uma batida de casca de laranja com casca de limão, bastante vitamina C, e diz que é bom, então vamos tomar, vamos precaver, né? Mas aqui, a receita mais simples ainda, é para chegar diante de Jesus, é para orar, é para buscar a Jesus, é para suplicar a Jesus: Senhor, a minha filha, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha esposa, o meu esposo, é clamar diante de Jesus, orar, buscar a Deus, rasgar o coração, apresentar a minha família, a sua família a Jesus, e clamar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, Jesus. E Jesus então foi com Jairo. Mas o texto parece que dá uma quebrada na gente, e dá uma quebrada em Jairo, mas aqui tem um ensino, para conhecer mais Jesus, para conhecer do poder de Jesus, nós precisamos entrar na fila. Quis colocar entrar na fila, porque eu acho que essa mulher, ela na verdade atravessou a fila, e eu vejo essa história dessa mulher no meio do caminho da história de Jairo. Queridos, veja bem, fico imaginando, no meio do caminho da história de Jairo, essa mulher que havia uma hemorragia, que há 12 anos sofria com essa hemorragia, e que já gastara todo o seu dinheiro com todos os médicos, e aqui nós temos uma lição para todos nós. Imagina você no lugar de Jairo, indo até a farmácia comprar um medicamento, e na hora que você está explicando a enfermidade, a doença, para o cidadão da farmácia, para o farmacêutico que vai te vender o remédio, chega uma pessoa e corta a sua fila. Qual é a sua atitude? Então, Jairo foi até Jesus, implorou, ele era um dos principais da sinagoga, e Jesus estava indo atendê-lo, e essa mulher então atravessou o meio do caminho. Quando eu olho para Jairo, e diante do versículo 31, em que os discípulos dizem assim: bom, Jesus, Senhor, tem tantas pessoas te apertando, e o Senhor diz: quem te tocou? Eu imagino Jairo do lado dos discípulos: pois é, então, e aí, para que isso? Vamos logo. A insistência de Jairo, a preocupação de Jairo, a vontade de chegar logo em casa. Sabe, queridos, o agir de Deus é maravilhoso, e às vezes a gente não quer nem respeitar a bondade de Deus para com as outras pessoas. Às vezes a gente não quer respeitar o amor de Jesus para com os outros. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós choramos mais com os que choram do que alegramos com os que se alegram. Porque quando uma pessoa é abençoada, a gente fala: eu queria que fosse lá em casa, eu queria que fosse na minha casa, eu queria que fosse o meu filho, eu queria que fosse a minha filha, eu queria que fosse... É geralmente assim. E aqui então nós temos uma lição particular, e quando lemos a história de Jairo, lendo a história de Jairo, vendo a história da mulher enferma, atravessando a história de Jairo, aqui vai lá dentro da nossa humanidade, e quando Jesus compadece daquela mulher. Mas aqui nós precisamos, querido, de aprender a perseverança, de aprender a humildade, de aprender a esperança. Jesus já tinha dado a resposta para Jairo: vou te atender, eu estou indo com você. Estou indo, não parou de andar. Ele só parou para resolver e para abençoar aquela mulher que já estava curada, e para dizer: filha, a tua fé te salvou. E vamos. E seguiu então. E aquilo então nós aprendemos com Jairo, conhecendo que Jesus se compadece de todos e valoriza a fé de todos. Filha, a tua fé te salvou. Essa lição aqui é uma lição muito especial, muito particular para nós. Eu imagino que lá no íntimo meu e no íntimo seu, na nossa carnalidade, na nossa humanidade, na nossa pequenez da nossa fé, não compreendendo o grande amor de Deus, a gente traz assim: poxa vida, essa mulher não tinha que entrar nessa história em outro lugar, não, tinha que ser no meio da história de Jairo. Então, queridos, que nós possamos aprender a esperar a nossa hora, porque tem tempo,
E Deus nunca chega atrasado na nossa vida, Jesus nunca vai chegar atrasado na minha vida e nem na sua vida. Que nós possamos manter a nossa perseverança, conhecendo que o amor de Deus, que o amor de Jesus, que a compaixão de Jesus se estende também às outras pessoas. E finalmente, nós vamos ver aqui que o amor vem no tempo certo e com poder suficiente para responder, para nos atender. Veja bem, Jesus chega com Jairo na sua casa, e aí então vem o versículo 35. É aqui que a nossa humanidade fala alto. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Para aqui. Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça? A mulher que atravessou a história. Aquela mulher que atravessou a história. Se ela não tivesse atravessado a história, Jesus chegava a tempo. Mas Jesus não chegou atrasado. Jesus chegou no tempo dele, na hora dele, para o poder dele, para o amor dele se manifestar na casa de Jairo. Mas as pessoas não pensam assim. Jesus não chegou atrasado, querido. Jesus não chegou fora do tempo. Ele é Senhor do tempo. E o nosso aprendizado hoje é fazer oração e esperar a resposta de Jesus. É colocar a nossa casa diante de Jesus e esperar Jesus. É colocar a nossa fé em Jesus, prender-se e prostrar-se diante dele, ser compassivo, ser longânimo, ser amoroso e ser respeitador aos outros pedidos. E aqui então, Jesus, sem esperar que Jairo se inflamasse, sem esperar que Jairo pudesse falar qualquer coisa, e sem acudir às palavras daquelas pessoas, ele diz: Jairo, vamos seguir. Não dê assunto a essa conversa. Crê somente, não temas. E vamos para frente, vamos seguir, vamos até a criança, vamos até o quarto, pegue a sua esposa, vamos junto. E ali foi, querido, e ali nós encontramos aqui o poder de Deus se manifestando naquela casa, o milagre de Jesus naquela casa, naquela família. E aqui, se você lê bem pausadamente, como se você estivesse ali assistindo a cena, você vai ver que o poder amoroso de Jesus chegou naquela casa para dar a última palavra, porque a última palavra não é das pessoas que estão vendo as coisas acontecer, a última palavra não é dos médicos, a última palavra não é de quem diz ser poderoso para poder dizer. A última palavra é de Jesus, e a palavra de Jesus é vida na casa de Jairo. E eu quero hoje para você, para sua casa, para sua família, que Jesus fale, que leve vida na sua casa. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa sede, essa é a nossa fé, de buscar se prostrar, orar, buscar ser paciente, ser insistente, ser perseverante e esperar que Jesus, Ele, dê a última palavra. Porque a palavra de Jesus é poderosa, a palavra de Jesus é cheia de poder, e o poder de Jesus não se limita a esta vida. O poder de Jesus não está abaixo da morte, muito pelo contrário, Ele venceu a morte por nós, e Ele então nos faz mais que vencedores, e o seu poder sobre a morte é eterno, e nós estamos vinculados a Ele eternamente. E o poder de Jesus é no tempo dEle, no amor dEle, e nós vamos ser perseverantes, nós vamos ser insistentes para buscar vida para a nossa família, para buscar vida para a nossa casa. E aqui, queridos, eu gostaria que você hoje pegasse esse pedaço da palavra de Deus, esse momento de Jesus na casa de Jairo, e aprendesse essa receita, que não é amarga como casca de limão e laranja, mas é doce, porque é buscar o poder de Jesus na sua vida,
é buscar o poder de Jesus na vida da sua família, da sua filha, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, e orar insistentemente, não pelo poder da sua oração, mas pelo amor de Jesus, pela compaixão de Jesus, e buscar em Jesus e crer somente, como o próprio Jesus fala: não temas, crê somente. E que assim então nós possamos conhecer Jesus, aquele que escuta a oração, aquele que conhece o coração rasgado, o coração quebrantado, aquele que nos ensina a esperar no tempo dele e perseverar, e aquele que com amor e no tempo certo tem a palavra de poder. E é a palavra de Jesus que vai trazer vida ao nosso coração. Hoje a nossa história é essa, uma história de uma oração, uma história de um pedido de oração. E eu gostaria que você carregasse essa história para a sua vida, para a sua família, para abençoar o seu lar, a sua casa. Que Deus nos abençoe, que você possa olhar para a história de Jairo, respeitar a mulher que sofria enferma há 12 anos, respeitar a história de outros e crer somente em Jesus, pois é Ele que traz a última palavra para a nossa casa. Que Deus nos abençoe, que não seja a nossa vontade, mas a vontade de Deus na nossa vida. Que Deus nos dê graça, que a presença de Jesus na sua vida seja tão, na vida da sua família, seja como foi na família de Jairo, para levar vida, para trazer milagre, para trazer poder, e assim então nós possamos carregar essa alegria no coração de ver o poder de Cristo se manifestando em nossa casa. Que Deus nos abençoe e que assim então nós possamos aprender em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor, vamos agradecer essa lição maravilhosa que Jesus nos ensina, nos trazendo o conhecimento do seu amor para conosco, e assim depois nós vamos cantar um hino do nosso hinário, o hino de número 297, um hino que nos convida a encontrar com fé o dia em que estaremos juntos e sempre estaremos na presença de Jesus. Curva a sua fronte, vamos colocar diante do Senhor nesse momento. Deus querido, que esta palavra que o Senhor nos ensinou através da história de Jairo, através da compaixão que Jesus teve para com a família de Jairo, é a história daquele homem que busca Jesus para trazer cura à sua filha. Que seja a nossa preocupação com os nossos entes queridos, ó Pai. Ó Deus querido, talvez nas nossas casas não há uma enfermidade tão brava como foi aquele momento na história da vida de Jairo. Mas a passos lentos, e a passos bem lentos e bem disfarçados, filhos caminham para a morte, filhos caminham para a separação, e nós clamamos, ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos, ó Pai, a presença milagrosa de Jesus. Ó Deus querido, que nesse momento, todos nós aqui, possamos, ó Pai, em oração e coração ligado ao Senhor, consagrar nossos filhos a Ti, Jesus, porque sabemos que os nossos filhos é herança do Senhor, e nós consagramos, ó Pai, para que através da oração eles sejam entregues a Ti, Jesus, e haja vida na vida deles para sempre. Em nome e por amor de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Nós vamos cantar, querido, o hino de número 297, e assim então estaremos encerrando o nosso culto de adoração a Deus. Cantaremos o hino 297, depois nós teremos aqui alguns avisos, mas a parte litúrgica encerra assim com o hino de número 297, né? É a nossa esperança, um hino que nos convida a nos alegrar e nos confortar em Cristo Jesus. Quando lá do céu desceu
Amém, graças a Deus. Eu só quero lembrar você para te convidar a ser mais perseverante na oração. Profeta Jeremias, no capítulo 32, versículos 38 a 41, a palavra diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei o bem. Plantá-lo-eis firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Nossos filhos são filhos da promessa, são promessas da aliança, e Deus prometeu fazer o bem. Podemos ser perseverantes nas orações, que Deus cumpre as suas promessas. É promessa de Deus e ela será cumprida. Queridos, quero agradecer a sua presença conosco nesta oportunidade, desejar a todos um bom fim de noite, uma semana abençoada. Nós estaremos novamente aqui na quarta-feira, na nossa estudo bíblico, domingo pela manhã, sempre às 8h30, 8h45, por aí, às vezes atrasa um pouquinho na conexão aqui, mas sempre estamos no domingo pela manhã e no domingo à noite. E que nós possamos continuar orando diante do Senhor. Teremos aí amanhã, no grupo da SAF, a nossa reunião de oração, e manteremos aí a nossa atividade da igreja. O programa da Rádio Onda de Paz, a partir das 8 horas, na segunda, na quarta e na sexta-feira. E a mocidade da nossa igreja estará fazendo uma reunião plenária por esses dias, talvez pelo aplicativo do Zoom. Então, jovens da mocidade aí, se conectem e nós estaremos assim desenvolvendo as nossas atividades. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, que Deus realmente abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, e que essa palavra tenha endereço certo no seu coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.